A paz do Senhor a todos. Estamos hoje no nosso dia 36 e vamos fazer a leitura de Levítico de 19 a 21. Vamos lá então? Capítulo 19. A repetição de diversas leis. O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o seu Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício pacífico ao Senhor, ofereçam-lhe para que vocês sejam aceitos. Podem comer dele no dia em que o ofereceram e no dia seguinte, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado. Se uma parte dele for comida no terceiro dia, é abominação, não será aceita. Quem dele comer levará a sua iniquidade, porque profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra o pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos, não permita que os animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma mulher, e essa for escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver punição. Não serão mortos, pois ela ainda não havia sido libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor e porá a tenda do encontro. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvore frutífera, os frutos dessas árvores lhes serão vedados. Nos primeiros 3 anos serão impuros para vocês. Não poderão comê-los. Porém, no 4º ano, todo o fruto dessas árvores será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada que tenha sangue. Não façam adivinhações, nem pratiquem magia. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem a ponta da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Não desonre a sua filha, fazendo dela uma prostituta, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fique em pé na presença dos ídolos. Honre a presença do ancião
e temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pesos e medidas justos. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. Castigos para diversos pecados. O Senhor disse a Moisés: Diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra este homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do seu povo, como todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher de seu pai terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é algo vergonhoso. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela, e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período da menstruação dela e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenha relações com a irmã da sua mãe ou irmã do seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou o seu tio. Levarão o seu pecado sobre si. Morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, isso é impureza. Envergonhou o seu irmão, ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para o qual os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vos expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci com eles. Mas a vocês
eu já disse que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E eu os separei dos outros povos para que sejam meus. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Capítulo 21. Leis para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: Fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará suas roupas. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão dizendo: Nenhum dos seus descendentes, das suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Terminamos então mais um dia. A paz do Senhor a todos, um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, a Tua palavra me confronta hoje com uma verdade. Ser Teu filho exige mais do que aparência.
exige santidade e verdade, não apenas no templo, mas no meu falar, no meu agir, no meu tratar com o próximo. Tua voz ecoa em meu espírito. Sede santos, porque eu sou santo. Senhor, limpa meu coração da vaidade e da indiferença, purifica minha mente dos pensamentos impuros e afasta de mim tudo o que me contamina em segredo. Eu não quero brincar com o pecado, não quero viver uma fé superficial, nem ser um religioso vazio. Quero ser teu de verdade, separado, íntegro, comprometido contigo até o fim. Santifica-me nas pequenas escolhas, santifica-me nas conversas, santifica-me na minha casa, no meu trabalho e nos meus relacionamentos. Levanta em mim um altar de reverência e obediência. Que o mundo veja não só palavras bonitas em mim, mas um testemunho puro e vivo. Eu não sou perfeito, mas me coloco nas tuas mãos. Faz de mim um vaso honroso, faz de mim um exemplo da tua glória. Santifica-me, Senhor, santifica-me. Isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.